Família, atenção. Para. Tudo que você está fazendo aí agora, preste muita atenção, porque Trump acaba de afirmar que vai enviar tropas, sim, aqui para o Brasil, porque o Barbudo está com uma base chinesa escondida lá na Bahia, é isso mesmo. E também aquela questão que o Trump tá passando a régua e fechando a conta em cima do narcotráfico. Não tem mais para onde esse barbudo fugir. Agora é prisão ou prisão. E o Careca também está completamente desesperado. Chama todo mundo para lá, família. Estamos ao vivo, em busca da verdade dos fatos, a velocidade da web. Eu vou te revelar, você vai ver algo aqui que a grande mídia muitas das vezes tentou esconder e agora não dá mais. Agora tá até falhando aqui, né? Voltou aí a imagem, família? Voltou aí a imagem? Fala comigo aí se voltou a imagem. Estão querendo censurar. Escuta com atenção, porque isso aqui é gravíssimo. Senta o dedo no like aí, meu filho. Compartilha e vamos direto aos fatos, sem delongas e sem enrolação. Chama todo mundo para a live e vamos ouvir. Gente, vocês não vão acreditar o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Donald Trump, em coletiva de imprensa, deu o último aviso e o ultimato para o Brasil. Donald Trump não está brincando. Toda vez que ele entra num conflito, ele entra para ganhar. O Lula está aí se achando que a caneta do Alexandre de Moraes vai proteger ele. Caramba, você viu lá, mano? O Trump já mandou um recadinho pro Lula hoje, hein? Companheiro, eu tô todo cagado. O presidente dos Estados Unidos fez o seguinte: tá dando uma encurralada no Lula e ninguém tá percebendo e ninguém tá falando nada, tá todo mundo quietinho. Mas eu vou deixar você municiado porque eles não estão conseguindo mais esconder, tampar o sol com a peneira. Caso Vorcaro, esse arrebento, esse escândalo, é só mais um para somar com a desordem que tá chegando aí. Vem comigo aqui, presta atenção nisso. Vamos lá então, pega a visão. Os Estados Unidos uniram um tratado com vários países latino-americanos para combater grupos narcoterroristas. Colômbia, México e Brasil não foram convidados. Olha isso daí. Aí você vai pensando que tá tudo normal, tá? Não. Aos pouquinhos ele tá encurralando, para depois dar o bote. Olha o que começa já a surgir aqui no Brasil. O governo Trump quer mais ação do Brasil contra cartéis de drogas. Integrante do Departamento de Defesa confirmou a ausência do país em conferência sobre combate à organização criminosa realizada nesta quinta-feira, dia 5. Olha aí. Escreve o que eu tô te falando. A pressão vai vir de um jeito que o país não vai conseguir correr. Mas continuando que não acabou, não. Hoje é o dia. Se já tava ruim pro Lula, imagine agora o Brasil começa a publicar essa matéria. Olha aqui, ó. Diz o seguinte: relatório dos Estados Unidos acusa a China de usar bases no Brasil para vigiar inimigos. Documento de comitê de deputados americanos cita 2 instalações no território brasileiro, além de caso na Argentina, Venezuela, Bolívia, Chile. A CNN, a envolvidos rejeitaram a alegação, né? Mas olha aqui o roteiro e o mapa onde eles estão. Departamento de Estado de Defesa americano publicou isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não tem para onde correr. Você entendeu o que está acontecendo aqui ou não? Vou fazer um resuminho para você. O Lula fugiu, né? Não apareceu o governo brasileiro, sequer, né? O Trump quer mais ação do Brasil contra a cartéis de droga. Países da América Latina inteiro já estão ali assinando um tratado, menos o Brasil, México e Colômbia. Trump acaba de deixar claro que Cuba será livre. Isso mesmo. Já tem um relatório, acabei de pegar aqui e vi também. Ah, você quer ver? Vem comigo. Tem matéria, mas eu vou colocar o vídeo. Eis que Trump anuncia que a ditadura de Cuba vai cair e que os exilados de Miami em breve poderão retornar à ilha. Tá vendo aí? E você acha que os americanos não estão vendo nada? Quer mais ainda? Aguarde e verá. O Lula tá quietinho. Você viu o Lula falar por aí? Ó, sumiu, desapareceu. Os americanos sabem jogar o jogo. Eles estão cercando na moralzinha. Já já, o Lula toma o que ele tanto quer. Minha gente, aqui doutora Raíssa Soares, em Brasília, saindo do Senado Federal. E todo mundo aí já viu nos jornais que o governo americano já trouxe algo, alerta geral para a nossa Bahia, porque é uma suposta base militar chinesa em Salvador. Então, imagina a importância governamental, o risco para a nossa população e realmente do que se trata. Por isso que o nosso deputado estadual, Diego Castro, já está tomando providências. Fala aí, deputado. Pois é, pessoal, como bem endossou a nossa doutora Raíssa Soares, nós viemos aqui no Senado oficiar
à casa para que apure essa situação, que é uma denúncia extremamente grave. A gente não está falando de qualquer coisa, está falando de algo que põe em risco a segurança nacional. Se isso mesmo for confirmado, é crime de responsabilidade do atual mandatário, porque para a base militar ela operar em um território, ela precisa da aprovação do Congresso. E ele, fazendo isso sem nenhuma autorização do Congresso, ele usurpou as competências do Congresso Nacional. E a Lei de Segurança Nacional, lei recente de 2021, a mesma lei que tentaram enquadrar e que enquadraram, inclusive, Bolsonaro injustamente, ela é clara. Esse tipo de fato possa pôr o nosso país em conflito com a comunidade internacional, né, ele é inadmissível. Diz o próprio texto da lei, é crime. Sim. Então, é uma denúncia grave, tem de ser apurada, porque, olha só, se a gente está assistindo, doutora, conflitos no Oriente Médio, e quais são os alvos de nações quando estão em beligerâncias para serem atacados? As bases militares. Olha em que situação o governo do PT está colocando nossa pátria e o nosso país. A gente não está falando de qualquer coisa, não é teoria da conspiração. São denúncias graves de parlamentares da esquerda e da direita, que foram os democratas também chegaram a essa conclusão no Congresso americano. Isso tem que ser apurado e os culpados têm de ser punidos. Lula, the guy is a walking scandal. Corruption, lies, and zero respect for the people. While Brazilians are out there fighting to survive, he's flying around, shaking hands, acting like some global superstar. He's not a leader, he's a showman, and a bad one. The only thing he's good at is fooling people. Brazil deserves a president, not a performer. Total disgrace. Meus amigos, aviso de Trump chega para Lula agora. E acredite se quiser, gente, nós devemos estar preparados para o pior, porque após Lula desafiar Trump, após Lula criticar o que Trump fez no Irã, e também, é claro, já tinha criticado o que Trump tinha feito na Venezuela. Trump agora demonstrou total repúdio ao que Lula fez. Pode ter certeza de uma coisa, que dessa vez ele não vai deixar barato, porque novo aviso chega, e o que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo realmente vai te deixar impactado. Você acredita, após Lula desafiar Trump, o fim dele está mais próximo do que nunca? E você é a favor que Trump dê um basta em Lula e no STF? Família, antes da gente colocar essa bomba, essa gigantesca bomba aqui, eu quero agradecer aí cada inscrito que nos ajudou. Hoje, na parte da manhã, eu já fui lá no supermercado, comprei tudo que tinha lá para comprar e levei e fiz os vídeos aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui, a gente foi lá, compramos itens de higiene pessoal, porque lá não tá mais precisando de cesta básica. Então, o que deu para comprar aí, a gente comprou. Tá aqui no supermercado, vou mostrar aqui o vídeo. Fala, pessoal, e como prometido, a gente comprou aqui alguns itens de higiene pessoal, porque lá não tá mais precisando de cesta básica. Então, a gente levou a água lá em Belo Horizonte e agora a gente vai mandar para lá. Isso aqui, ó. Higiene pessoal e limpeza. Vai falando. Pasta itens de higiene pessoal e limpeza. Sabonete, desinfetante, detergente, sabão em pó. Deixa eu pegar o outro vídeo aqui que tá melhor. Esse vídeo aqui tá, os outros falando, tá aqui, ó. Aqui já dentro do supermercado. O vídeo não tá querendo ir, não? Aí, vai agora o vídeo. O vídeo vai baixar aí, vocês vão ver. Quem ajudou, ajudou. Quem não ajudou, não dá tempo mais. Estamos aqui, pessoal, comprando aqui já os donativos. E aí, o que acontece? Ao invés de comprar alimento, nós estamos aqui comprando higiene pessoal, né? Aí, ó. Aqui temos água sanitária. Até olhar que esse aqui tá aberto. Água sanitária. Aqui é o sabão em pó. Produto de higiene pessoal, né? Como é que chama isso aqui, gente? Creme dental.
Aqui. Oi, detergente. Tá isso aí, ó. Depois a gente vai ver sabonete também, tá? Depois vou olhar sabonete também. E a gente vai entregar lá no ponto de coleta, né? Aí aqui, pessoal, Ponto de apoio. aí, aqui eu fiz o vídeo também com entregando lá. Com a Priscila. Aqui é um ponto de apoio que está arrecadando mantimentos lá para Ubá, Minas Gerais e Juiz de Fora, né? Aí a Priscila vai falar um pouco aqui da instituição, que é parceira da Igreja Adventista. Isso, Pode falar. Tá, gente? Gostaria muito de agradecer. A Uniaselv, ela está com essa parceria aí, viu? Aqui é uma escola EAD, vários cursos, pós-graduação, e a gente agradece todo mundo que está participando, viu? Os alunos, inclusive, tá com essa parceria também. E toda doação é muito bem recebida, viu, gente? Muito obrigada. Então é isso aí. Obrigado, Priscila. E amanhã, segunda-feira? Até segunda-feira, a gente ainda vai estar aqui recebendo. Até segunda-feira. Então quem não doou ainda dá tempo de doar. Fica aqui na Avenida Macapá, número 510, Veneza 1, né? Isso mesmo. Então é isso aí, pessoal. Um abraço e agradecendo todo mundo que ajudou. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Quem ajudou foi até ontem, né? Gratidão aí, então levei lá e é isso aí. É melhor ajudar do que ser ajudado. Não precisa mais, tá, pessoal? Quem doou o Pix aí, da agora em diante não precisa mais mandar Pix aí, porque eu já levei lá e aí vamos continuar aí quando tiver alguma manifestação, alguma coisa assim, aí eu solicito aqui a ajuda de vocês. Mas não precisa mais colocar o número do Pix aí, porque já vai ser levado para lá para o bar. Eu decidi não ir ao bar e sim pegar o dinheiro que eu ia gastar também com a viagem e comprar mantimentos aí. Fechou? Então vamos voltar para a matéria aqui agora. Eu precisava mostrar isso aqui, uma prestação de contas. E agora vamos voltar para a matéria aqui, porque o chicote está estralando em cima do Lula ladrão lá, né? Vamos voltar aqui e vamos ouvir aqui a matéria. Preste atenção que essas informações são gravíssimas. Vamos ouvir aí. Que ele considera liberdade. Preste atenção. Well, good morning. We just finished an update with Admiral Brad Cooper, the CENTCOM commander, across the CENTCOM AOR, our leadership troops, as you expect, doing a fantastic job. 2 days ago, under the direction of direct order. Se nós observarmos como atuou os Estados Unidos e Israel para atacar ao Irã, observe que eles, antes de tudo, fizeram uma análise muito minuciosa sobre o que eles estavam fazendo, como estavam fazendo, onde estavam fazendo, para que o ataque fosse cirúrgico, para que eles pegassem toda a liderança do Irã. E neste momento, o que está fazendo o governo americano? Eu trouxe uma matéria aqui que o Trump já escolheu um secretário sênior para cuidar dos assuntos no Brasil, mas o que está fazendo os Estados Unidos? Fala para mim. Estão levantando absolutamente tudo sobre o Brasil. E assim, no pior ou melhor momento, depende muito do ponto de vista, eles acabam de descobrir que tem uma base chinesa no Brasil. Ou seja, o Brasil tem um acordo de comércio com uma empresa da China que é muito mal explicado, e os Estados Unidos acabam de descobrir isso e colocar isso em um relatório. Então, o que acontece? Quais são os próximos passos que são inevitáveis? O Brasil está sob uma vigilância que o Brasil nem imagina. O Lula, foi uma piada, o Lula chamou as forças aéreas para perguntar se nós teríamos condições de nos defendermos sobre um ataque do Trump. A ele próprio, obviamente, ele não está preocupado com você, nem comigo, ele está preocupado somente com ele. E neste exato momento, os Estados Unidos descobrem este acordo do Brasil com uma empresa da China. A narrativa do governo é de que este acordo é para desenvolver satélites e para fazer lançamentos, mas a verdade é a seguinte.
Segundo o governo americano, esta base, este trabalho pode ser facilmente convertido para uma vigilância ou para uma interrupção de comunicação via satélite no caso de uma guerra. Pois é, meu irmão, Brasília está pegando fogo, o Brasil está pegando fogo, a América Latina, o mundo está ficando desesperado. O que está acontecendo? Não sei se você viu, a última notícia é de que os Estados Unidos já avisaram que podem lançar uma ofensiva militar. E aí eu não estou falando de, oi, senhor Lula, eu posso invadir e acabar com os criminosos? Não. Ele falou, eu vou invadir e acabar com o narcotráfico no Brasil. Foi simplesmente o que o Trump falou. E o Lula entra em rota de desespero. E se o assunto é acabar com o narcotráfico, crime organizado, máfias que atuam no Brasil, o Banco Master e o Vorcaro entram na mira. De uma maneira tão rápida, como diria o Botoré, numa velocidade que vai alcançar muita gente grande. Então, bora começar mostrando para você o porquê que o sistema está em desespero total. Beleza? Vem comigo. Vamos começar falando do senhor Homem-Laranja. Matéria da Gazeta do Povo. Para que ninguém venha falar que eu estou fazendo alarde, que eu estou alardeando as coisas, que o Brasil pode entrar na rota e na mira do Trump. Vem. Estados Unidos avisam que podem lançar ofensiva contra grupos criminosos na América Latina. E aí, quem são os grupos criminosos? Eles não falaram se é só as facções, ou um grupo do Master, ou um partido dos traficantes. Não falou quem vai ser. Falou que vai partir para cima. E pode ter certeza que a América Latina o que mais tem é narcotráfico, o que mais tem é crime organizado. Dá uma olhada nessa matéria da revista Exame aqui. O governo dos Estados Unidos diz estar pronto para lançar uma ofensiva solo. Ou seja, não quero saber de ONU, não quero saber de aliados, não quero saber de Argentina, de Brasil. Eu vou partir para cima contra cartéis que estão na América Latina. Em especial, quem ganhou notoriedade agora foi o PCC, o grupo do Master, foi o Brasil. México também. Tá? Secretário de Defesa dos Estados Unidos, ou melhor, secretário de Guerra dos Estados Unidos, que é o Pete Hegseth, ele afirmou que a Casa Branca está disposta a trabalhar em conjunto com os governos latino-americanos, se os governos desejarem, porque se não desejarem, a operação é solo, ou seja, vamos partir para dentro, vocês queiram ou não queiram. Matéria da Globo, quem sabe se você ouvir direto da boca da Globo, você acredita. G1, Estados Unidos, dizem a líderes da América Latina que a força militar é a única forma de derrotar os cartéis. A fala foi feita pelo assessor de segurança interna da Casa Branca, o Stephen Miller, em uma reunião de líderes latino-americanos. Foi hoje, tá? Então, sim, cada dia que passa, cresce e muito a expectativa de que pode acontecer uma ação militar dos Estados Unidos contra aqui, República das Bananas. E aí entra aquele detalhe, né? Aquele pequeno grande detalhe que a Comissão dos Estados Unidos acabou de falar. A Comissão dos Estados Unidos acusa a China de operar instalações com potencial de uso militar na América Latina, incluindo locais no Brasil. Os Estados Unidos afirmam que a máfia chinesa está fomentando e trabalhando em conjunto com os cartéis de crime organizado, inclusive no Brasil. Há poucos dias atrás, o governo de São Paulo desmantelou uma facção, ou seja, uma organização criminosa que trabalhava em conjunto com o PCC e as facções chinesas, né? O crime organizado chinês, né? A máfia chinesa. Como é que chama? Al-Qaeda? Não, me fugiu o nome aqui da máfia chinesa lá, né? Deputados americanos mostraram preocupação com a participação chinesa em uma estação na Bahia, feita em parceria com uma empresa de satélites, e temor com a potencial perda da hegemonia militar sobre a região. Yakuza, lembrem, né? Não é Al-Qaeda, não, Yakuza, tá? Aqui na região, o cerco está se fechando. Dá uma olhada, por exemplo, essa matéria do CNN Brasil.
Senado paraguaio aprova a presença de militares dos Estados Unidos no país. O acordo prevê privilégios e imunidade diplomática a integrantes das Forças Armadas e do Departamento de Defesa. Então, o Senado acabou de aprovar que o exército americano possa atuar dentro do Paraguai contra o crime organizado. Eu só vou perguntar uma coisa para vocês. Qual é o país que mais manda drogas para o Paraguai? Detalhe, o Brasil é o segundo país que mais exporta drogas do mundo. São dados oficiais. O Senado do Paraguai aprovou nesta quarta-feira um acordo assinado com o governo dos Estados Unidos ontem, que autoriza a presença de militares norte-americanos e de integrantes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos no país. O acordo aprovado pelos senadores com 28 votos a favor, só 7 contra e 6 abstenções, ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados do Paraguai para entrar em vigor. A iniciativa assinada em dezembro entre os governos Santiago Peña e Donald Trump tem um objetivo, segundo a administração paraguaia, enfrentar conjuntamente o crime organizado e o narcotráfico na região. Meu amigo, não é só o Paraguai, não. Estados Unidos, matéria da Euronews, só para você ter noção da repercussão. Estados Unidos lançam no Equador a primeira operação militar antidrogas no terreno da América Latina. Já começou. O Trump já começou a trabalhar. As Forças Armadas dos Estados Unidos e do Equador iniciaram operações conjuntas contra o tráfico de drogas. Por outro lado, a Europol desmantelou uma rede ligada ao cartel de Los Lobos e com ligações à máfia albanesa. Olha isso, a infiltração deles aqui. No Equador, as Forças Armadas dos Estados Unidos lançaram pela primeira vez operações militares no terreno contra organizações ligadas ao narcotráfico, numa ação coordenada com as autoridades locais e enquadrada numa ofensiva mais ampla contra o que Washington denomina narcoterrorismo da América Latina. A América Latina toda está em alerta. Realmente o que está... E agora, família, o Trump está reunindo com todo o povo da direita, com os presidentes da direita da América Latina. Tá aqui, ó. Trump reúne com os presidentes de direita da América Latina. Menos, lógico, com barbudo. Família, o chicote de aço tá estralando, o bambu tá gemendo, pau tá torando, bruxa tá voando sem vassoura, Vorcaro preso. Família, o careca envolvido até o pescoço, tá envolvido até o pescoço em corrupção, então isso não vai ficar de graça, família. Ah, não vai dar nada, cadê os pizzaiolo de plantão? Eu gostaria muito que tivesse aqui agora os pizzaiolo, cadê ele, gente? Sumiu. Numa hora dessa você não vê um pizzaiolo, o militonto que ficava falando aqui que ia dar em pizza, vai dar em pizza, vai dar em pizza, igual papagaio de pirata, repetindo tudo. Família, a Rede Globo de televisão tá indo pra cima, tá entregando tudo. Até o Zema tá botando pra arrepiar aqui, ó. Vamos ouvir o Zema aqui, botando pra arrepiar pra cima. Vamos ouvir. Fala, Zema, governador de Minas. São 9 mensagens entre o Alexandre de Moraes e o dono do Banco Master no dia da prisão dele. Quer dizer, então, que o ministro que investiga as fake news é um ministro fake. Já tinham 129 milhões de razões para o Senado afastar ele do cargo. Bom, e agora tem mais 9. E o Toffoli, que não explicou de onde saiu o dinheiro para virar sócio de um resort de luxo e ainda disse que vai julgar o próprio sócio. E o Gilmar Mendes, que suspendeu a quebra de sigilo do Toffoli e veio me ameaçar por denunciar essa farra dos intocáveis. Bom, eu não vou me calar. Os jornalistas não vão se calar. Os investigadores não vão se calar. O povo brasileiro não vai se calar. E os intocáveis têm medo. O muro em volta deles está rachando. Vai desmoronar. Essa farra vai e precisa acabar. Papai, vai cair todo mundo, família. Vai cair todo mundo. Tem outro aqui que falou também, ó. Rapaz, lascou, família. Lascou. O muro tá caindo. Parabéns ao Ricardo Nunes, que falou, também arrepiou. E vamos ouvir o Ricardo Nunes. Ainda bem que o desgraçado tá preso. Você imagina aquele desgraçado que vivia em jatinho, rapaz?
fazendo festa de milhões, agora preso lá numa cadeia. Eu vi que a cela dele tem 9 metros. Quanto dá esse espaço aqui? Não dá nem isso, né? Menor do que esse espaço aqui, ó. Tomara que borra lá até apodrecer, porque é um absurdo o que faz. A gente precisa de ter os recursos, né, para atender a nossa população e que seja punido cada um, ministro de qualquer órgão que for, deputado que for, senador que for. Nós não aceitamos mais essa bandalheira. Acabou a patifaria pro Careca. O Careca vai ser preso. O que resta pro Careca é a cadeia. Família, vai ser preso. O castelo de carta caiu. Acabou pra ele, família. Não tem solução. Globo tá batendo, todo mundo tá batendo. O que vai sobrar pro Careca é a cadeia, família. É como o Nicolas Ferreira falou. Vai pra cadeia. Lembra que Elon Musk falou que esse cara seria preso? Rapaz, o Elon Musk falou isso aqui, ó. Que o destino desse cara seria cadeia. Globo diz que a Polícia Federal conseguiu recuperar as mensagens de visualização única entre Alexandre de Moraes e Vorcara. A Polícia Federal enquadrou o Careca aí. O Carecov está enquadrado. O Globo, a Rede Globo, tá batendo pra lá e pra cá. Escreve o que eu tô te falando. Não será impeachment, será prisão. Nós iremos ver esse cara aí indo pra trás das grades. Nós iremos ver esse cara aí indo pra trás das grades. Quem falou isso foi Elon Musk, o dono da Rede X, que foi aí, né? Que foi aí o tempo inteiro acusado de várias acusações graves. Quase 4 minutos a Globo destina a Moraes. A Globo já incluída no 4.781 ou é... Vamos ouvir aqui, é melhor ouvir direto. Vamos ouvir a Globo meter o bambu no Carecão intocável, ex-intocável, né? Que agora o muro rachou. Às 18h44, a Secretaria de Comunicação Social aqui do Supremo Tribunal Federal, a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, divulgou a seguinte nota. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o gabinete do ministro, a mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado, segundo a nota, que as mensagens, prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo a nota, os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS disponibilizou para toda a imprensa. O jornal o Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro,
O número de Moraes usado à época dos diálogos com Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. E que as informações foram checadas ao longo de ontem, a última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos do caso. O jornal O Globo informa que o número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes às mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como também respondeu com emojis de aprovação a primeira e a última mensagem enviada. Família, não dá mais. Não adianta não. Sabe o que está acontecendo aqui? Ele tentou, ele está falando que não é dele, mas aí a Polícia Federal já detectou que é dele sim. Então não adianta ficar com churumela, falando que não é, porque é sim, tá aqui, ó, já era. Já era, bebê, perdeu, mané, não amola. A Globo desmente a nota de Moraes e diz que o número do ministro, é sim do ministro, e afirma que a PF conseguiu acessar mensagens de visualização única e que era dele, sim, senhor. Não dá mais. Perdeu, mané, não amola. Não adianta não, família, já descobriram tudo, não adianta soltar notinha falando que não é não, que é sim. Agora, uma nota do jornal o Globo que eu quero ler para vocês e voltar com o Joel, com todo mundo, para a gente tratar justamente do teor dessa nota. O jornal o Globo, na verdade, publicou, né, fez uma publicação no seu site sobre essa negativa do ministro, que aí esclareceu todo o material que embasou a matéria da Malu Gaspar. E aí o jornal diz o seguinte, que as mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela PF. E, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, que o ministro cita lá na nota, o material a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota do banqueiro. E aqui a gente vai ter mais detalhes. Então, esses dados das mensagens do dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e Moraes foram retirados do celular do dono do Master. E mais, passaram por análise técnica da Polícia Federal, que permite visualizar ao mesmo tempo a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. E mais, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o material a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam. E sim, esse material é resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. Portanto, nesse trecho aqui, o jornal especifica como chegou a informação checada e que foi periciada pela Polícia Federal para que ela fosse publicada e com todo o método de checagem e também de precisão. No material do Globo constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, o número e o nome do ministro foram conferidos e checados pelo jornal. Para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época desses diálogos, 17 de novembro do ano passado, com Vorcaro, foram cobertos nos prints que foram publicados tanto na edição impressa do jornal quanto na edição digital dessa reportagem. Então, houve esse cuidado relacionado aos dados, porque ao jornalismo profissional interessa a notícia e não vazar qualquer tipo de dado pessoal. Essas informações foram checadas ao longo da última quinta-feira com fontes que acompanham de perto os desdobramentos desse caso. Tem mais uma informação. O número usado por Moraes não só respondeu 4 vezes as mensagens de Vorcaro com imagens de visualização única, como respondeu com emojis de aprovação a primeira e a última mensagem enviada. O que o jornal está dizendo aqui? Que essa matéria, né, o que o jornal está dizendo aqui por meio dessa matéria, né, que é uma matéria que é esclarecedora e também informativa sobre como se chegou a essa precisão de que sim, Vorcaro e Moraes trocaram mensagens. Primeiro,
que houve o uso de um software que consegue reverter essa questão da visualização única, ou seja, o jornal conseguiu ter a certeza, a Malu Gaspar e toda a equipe, de que se tratava do número de Alexandre de Moraes na data em que essas mensagens foram enviadas. Além disso, o jornal checou se era o número de Moraes, teve certeza e manteve tudo isso escondido, ocultado, por uma questão óbvia, né, de não expor os dados pessoais do ministro. Então tá aí a reportagem do jornal. Pessoal, como que tá o áudio aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Como que tá o áudio aí da reportagem? Estão conseguindo ouvir bem aí? Família, não adianta. Esse camarada, ele só tá piorando a situação cada vez mais. E para complicar mais ainda, o STF soltou a mão dele. Os outros ministros largaram ele pelo caminho afora. Soltaram a mão dele, família. Literalmente tá no sal mesmo. STF soltou a mão do Xandão. A verdade é essa. Abandonou ele. Ficou indefensável agora. Finalmente aconteceu. Vamos ouvir aqui, dá o like, compartilha isso aí, família, que isso é grave, hein? Senta o dedo e dá o like. Vamos ouvir o Gaião aí. Essa data de hoje, dia 6 de março de 2026, vai entrar para a história como a data onde acabou a história de Alexandre de Moraes. Desde 2019, nós esperávamos um momento como esse, um momento onde não só a imprensa o abandonasse por completo, mas os seus amigos, seus colegas do Supremo Tribunal Federal também entendessem que ele se tornara radioativo e tinham que se afastar e não sairiam em sua defesa. Porque, afinal, o que os mantém até hoje é esse corporativismo. Vários momentos nós achamos que esse momento havia chegado. Nós acreditávamos que quando, por exemplo, morreu o Clezão, as pessoas se afastariam dele? Não. Quando saiu aquelas conversas no WhatsApp do Eduardo Tagliaferro e das denúncias mostrando como que ele agia para censurar pessoas no período eleitoral, também os ministros do STF saíram em sua defesa. A imprensa fingiu que não aconteceu. Mas depois dessas mensagens de hoje, depois de ter ficado claro a forma como ele estava ligado ao Vorcaro, como ele ajudou o Vorcaro, na qual a sua esposa recebia 129 milhões de reais, mas não havia conversa com a esposa dele, apenas com Alexandre de Moraes. Nunca ficou tão claro que eles não trabalharam para proteger a democracia, mas sim para se protegerem. E aqui eu mostro para vocês como que os seus colegas, ministros do STF, estão percebendo esta situação. Ministros do STF veem como grave e difícil de explicar mensagens entre Moraes e Vorcaro no dia da prisão do banqueiro em 2025. Os próprios colegas do ministro do STF, ali pode ser Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, eles estão dizendo, olha, isso aí, meu irmão, não tem como explicar. Isso aí é ilegal, é criminoso, é injustificável. Vou ler a matéria para vocês. Dono do Master procurou magistrado para apresentar detalhes da operação que buscava salvar a instituição. Lembrando, esse dono do Master pagava a esposa do Moraes, e não ele, mas era o Moraes que estava trabalhando para ele. Isso por si só já seria motivo de impeachment. Continuando. Ministros do Supremo Tribunal Federal afirmaram em conversas reservadas que a troca de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, no dia em que o dono do Banco Master foi preso pela primeira vez em novembro de 2025, é grave e torna a situação do magistrado difícil de explicar. A interlocução entre os dois foi revelada pela coluna Malu Gaspar. Então, os amigos dele, os amigos do Alexandre de Moraes, estão falando que ele está numa situação difícil de explicar. É mais ou menos assim, olha, pegaram ele no flagra, a gente já defendeu ele demais, desgastou muito o STF, a população quer o impeachment de todo mundo, talvez está na hora de entregar a cabeça do Moraes, porque não tem como defender o fato de que ele estava conversando com um gangster que pagava jagunço para quebrar dentes de jornalistas e defendendo os interesses desse jagunço, enquanto a mulher dele recebia 3.600.000 reais por mês. Lembrando, não foi encontrada até agora nenhuma conversa entre Vorcaro e a esposa dele, ou seja, a pessoa que ele pagava para ter uma defesa jurídica, ele não conversava com ela. Ele conversava apenas com o Alexandre de Moraes. Continuando. Os ministros ouvidos pela Globo ponderam, no entanto, que é necessário ter acesso à íntegra das comunicações para entender o contexto da conversa. Mas aí que tá, o Moraes apagava. Ele escrevia num bloco de notas, mandava o print dessa conversa e depois apagava.
Integrantes da corte mais próxima a Moraes acrescentam que é preciso aguardar se virão novos desdobramentos, ou seja, se vai vir coisa pior ainda. Então ninguém quer colocar a mão no fogo, porque eles sabem que vai ser solto, que vão ser despejadas da imprensa alguma coisa pior que a outra. Moraes negou na quinta-feira que tenha recebido... Isso aqui, para mim, é o mais interessante de tudo. É esse trecho. Moraes negou, na quinta-feira, que tenha recebido mensagens do banqueiro naquela data. Peraí. A Polícia Federal está com o celular do Vorcaro, fizeram perícia, estão lá, está documentado que ele recebeu mensagem e respondeu. E ele nega. Não só nega, ele diz que essas matérias é uma tentativa de atacar as instituições e mais um ataque ao STF. Isso é um claro desespero. Essa pessoa não está bem da cabeça. Ela está basicamente falando, olha, vocês tiraram a foto, tem as evidências, tem a testemunha, tem o áudio, tem o vídeo, mas eu não fiz aquilo. É preocupante saber que nós temos um ministro do STF que fala isso, assim, que subestima a inteligência da população. E a matéria continua, né, falando, como do Vorcaro perguntando, conseguiu bloquear? A pergunta que o Brasil quer fazer, quer saber, o que o Moraes ficou de bloquear para o Vorcaro? O que? Foi a busca e apreensão na casa dele? A prisão? Bloquear o inquérito? O que o Moraes precisa responder isso. O que ele foi pedido para bloquear para um gangster que paga a gente para maltratar, para violentar, para machucar seus adversários, inclusive jornalistas. E o Brasil precisa dessa resposta. Eu lembro do Moraes fazendo assim, né? Lembra? Pois é, o Brasil precisa. Cara do céu, a situação está muito caótica. O STF tem uma salvação agora. Eles vão ter que entender isso. Eles vão ter que liberar o impeachment do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes tem que pedir licença ou até mesmo renunciar ao cargo. Não tem como continuar. Não tem como ele continuar condenando pessoas ou na frente de qualquer inquérito que seja. Este cara está na frente do inquérito das fake news, que já prendeu dezenas, fez centenas de buscas e apreensões, censurou milhares de pessoas. Não tem como continuar. A Polícia Federal não deveria acatar nenhuma ordem do Alexandre de Moraes a partir desse momento. Vamos ver o que vai acontecer na próxima semana, quando nós voltarmos para Brasília, porque o Senado tem que fazer alguma coisa. E já está acontecendo. Calma aí. Vem. Vem comigo, porque já está acontecendo, meu irmãozinho. Calma. Chicote de aço está estralando. Tá tendo tempo para nada, não. As notícias mudam a todo tempo. Já temos informação aqui, ó. Já temos informação. Moraes respondeu, ministro se afunda ainda mais. Ele respondeu o ministro aqui, ó. O Gaião soltou aqui, ó. Logo na sequência. Moraes respondeu. O ministro se afunda ainda mais na lama e zomba do povo. Vamos lá, vamos ouvir. Chicote de aço tá estralando, hein? Vamos ouvir. Vou explicar o inexplicável. Moraes tentou explicar o inexplicável e se afundou ainda mais na lama. Como vocês já devem saber a essa altura, ele emitiu uma nota através do STF, tentando explicar mais uma vez que não, aquelas mensagens, aqueles prints não foram enviados para ele. Olha a nota que ele acabou de enviar e depois eu vou te explicar o porquê que ele não negou a principal informação das matérias dos últimos dias. A Secretaria de Comunicação do Supremo Tribunal Federal, por solicitação do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, informa: análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Peraí, como que ele fez uma análise técnica se todo esse conteúdo está, na verdade, na CPMI do INSS ou com os próprios advogados de defesa ou com o Mendonça? Ele teve acesso a essas informações? Ele teve acesso aos arquivos? Se ele teve, como que isso é possível se os arquivos são sigilosos? Continuando. No conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Então, o que ele está falando é o seguinte, olha,
essas prints foram arquivados numa pasta com outro nome, como se isso significasse que esse print não tivesse sido enviado para ele. Não faz o menor sentido, até porque, se eles estão tentando esconder as conversas, o Vorcaro não colocaria esses prints numa pasta com o nome do Moraes. Você concorda, certo? Ele colocaria um outro nome qualquer, talvez da namorada dele ou de um primo, não importa, mas não colocaria no nome do Alexandre de Moraes. Então, ele está usando a técnica de despistar como se fosse uma prova de que não foi enviado para ele. A mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado que as mensagens estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. A pasta, como eu disse, o arquivo está vinculado a uma pasta, não quer dizer que não tenha sido enviada para o Alexandre de Moraes. Os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados no presente nota, em virtude, não serão mencionados porque é indiferente. Mas vamos lá. Essa foi a nota. Agora eu quero mostrar para vocês como que a imprensa reagiu a isso. Que Vorcaro escreveu num bloco de notas e depois mandou para um número supostamente dele, apontado como sendo dele, não é ele. E que ele possui, no material da CPMI, tornados públicos pela CPMI, a vinculação de quem seria o nome atribuído a ele. E o na pasta onde foi guardada o print, tá? O ministro afirma que, por meio de sua assessoria, que não informa que nomes seriam esses, porque o caso corre em segredo de justiça. Portanto, há agora a primeira informação do ministro Alexandre de Moraes. Certo. Essa aí que a imprensa está noticiando exatamente como está na nota. Só que aí vem a primeira parte. Moraes não nega que conversava com Vorcaro. Ele não nega que conversava com o Vorcaro. Ele só nega, olha, esses prints que estão falando aí não vieram para mim, porque ele sabe que é impossível de provar que os prints foram enviados para eles porque foram de visualização única. E aí eu trago essa matéria aqui que eu quero mostrar para vocês. Vamos lá. Vorcaro falou ao Alexandre de Moraes sobre salvar Master no dia em que foi preso em 2025. E se nós formos descendo, eu quero mostrar as mensagens. Está aqui, ó. Aumentar para você ver. Esse aqui é um print de uma mensagem que foi encontrada, tá, no celular do Vorcaro. O horário é o que foi usado para identificar as mensagens. 7h18. Vocês estão vendo? Eu vou aumentar aqui para ficar melhor. Vamos lá. Às 7h18, aqui, ó, 7h18 foi enviado, certo? Às 7h19, cadê que eu... Às 7h19, o Daniel Vorcaro enviou uma imagem de visualização única para o Alexandre de Moraes. De novo, print feito às 7h18, imagem enviada às 7h19. Isso acontece o tempo inteiro. Print, aqui, ó, esse aqui, ó. Print feito às 7h22, mensagem enviada às 7h22. Print do Vorcaro feito às 17h26, mensagem enviada às 17h26. E o Alexandre de Moraes está falando que não foi para ele. E continua, não para. Print feito às 8h48, mensagem enviada às 8h48. E ele quer insistir, aqui ó, alguma novidade? Mais uma vez, às 17h26, poucas horas antes dele tentar fugir, no dia 17 de novembro. Alguma novidade? Conseguiu bloquear... Conseguiu ter notícia ou bloquear às 5h26. E aí uma imagem enviada para o Alexandre de Moraes às 5h26. Então, mais uma vez, Moraes está tentando negar aquilo que é inquestionável. É como se roubasse num banco perto da sua casa R$1.322.000 e daí no dia seguinte aparecesse na sua conta R$1.322.000 e você falar, não, eu não tenho nada a ver com esse roubo do banco. Eu não tenho nada a ver. Isso aí não é prova. Só porque roubaram R$1.322.000 ali e agora tem R$1.300.000. Isso não é prova. Moraes está zombando da inteligência do povo brasileiro. E agora, se você quer saber se realmente esses telefones são do Moraes ou não, tá aqui, ó. Escuta isso aqui. Deixa eu abrir aqui, peraí. Fechou meu iPad. Agora, Malu, enquanto você abre aí essa mensagem, só para deixar claro, embora esse artifício da visualização única tenha sido utilizado,
Dá para observar nesses prints o número, que obviamente não está aqui, a gente cobriu, mas dá para observar que é o número do ministro Alexandre de Moraes. Sim, sim, é o número do Alexandre de Moraes, a gente conferiu e isso foi devidamente categorizado, catalogado pela Polícia Federal no material que ela organizou aí para a perícia, que enviou para... Tanto que você vê que na CPI do INSS, você tem todo um diálogo do Vorcaro para a namorada. Não os diálogos, eles são categorizados por pasta a partir de pessoas identificadas. Então, aqui a gente tem todo... O número é o número do Moraes. Essa conversa que você está vendo aqui, ela aconteceu entre Vorcaro e Moraes através de prints de visualização única. Os horários dos prints batem exatamente. O Vorcaro foi tão bom que ele não apagou no último dia, justamente porque ele foi preso. Se ele não tivesse sido preso, ele teria apagado. Mas a conversa aconteceu no momento em que os prints foram retirados. E naquele momento você não encontrava outras imagens no celular do Vorcaro que não fossem essa, naquele horário da mensagem enviada. Moraes está zombando da inteligência do povo brasileiro. Ele percebeu que a situação escalou de tal forma que ele precisava dar uma resposta. A resposta dele é: vocês são burros, eu vou falar qualquer besteira aqui, porque se você não acreditar, você está atacando a democracia. Essa tentativa dele só piora, na minha opinião, só piora ainda mais a situação de alguém que já deveria ter sido afastado do STF. Família, o Elon Musk falou, meu irmão, que vai ser preso. Se o Elon Musk falou isso lá atrás, e muitos aí zombaram, vai dar nada não, vai dar nada não sei o quê. Rapaz, vai dar cadeia pro careca. Eu tô falando isso aqui tem 4 anos. E o Elon Musk confirmou tudo. Vamos ouvir o Chiquinho agora. Alexandre de Moraes é pego novamente em mentira. Quanto mais ele se explica, mais se complica. Moraes nega que mensagem vazada de Vorcaro foi enviada a ele. Gabinete do ministro... Gabinete do ministro, então, é uma resposta oficial. Diz que material está vinculado a outros contatos do fundador do Master, mas não a ele. Primeiro, como Alexandre de Moraes teve acesso a esse material? Se esse material está em sigilo, em investigação da Polícia Federal, e o relator é o André Mendonça. Esse é o primeiro ponto. Moraes não poderia ter tido acesso a esse material. Agora, novamente, Alexandre de Moraes emite nota para justificar o injustificável. Quem lembra? Recentemente, Alexandre de Moraes emitiu uma nota dizendo que nunca se encontrou com Vorcaro. Aí, então, provas surgiram, mostrando que Moraes foi na casa do Vorcaro mais de uma vez, e agora ele foi desmascarado de novo, porque não há como negar que essas mensagens trocadas entre ele e o Vorcaro sejam dele. Disse o O Globo: mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela PF. E essa matéria está certa, não há como se confundir sobre quem enviou a mensagem e quem recebeu. Aqui está um celular. Como funciona isso? Existe um equipamento chamado Celebrite e ele exporta tudo do celular. E ele exporta, inclusive, mensagens apagadas. E quando isso é feito, aparece o número do telefone. E segundo a perícia da Polícia Federal, os números de mensagens enviadas e recebidas conferem com os números do Vorcaro e do Alexandre de Moraes. Então, não há como negar, a não ser que ele diga que alguém pegou e usou o celular dele sem ele saber. Isso me fez lembrar da farsa da trama golpista quando da defesa do Coronel Azevedo, o Kid Preto. Nós mostramos que aquele número, exatamente aquele número indicado pela PF, não era o dele. E tinha prova que aquele número não era o dele. Aí, então, eu lembro muito bem, a PF, a PGR e Alexandre de Moraes disseram: mas ele pode ter outros números. Quer dizer, presunção de culpa para os outros, vale, né? Mas, neste caso que Alexandre de Moraes está negando novamente provas periciais, não há como negar. Porque a perícia concluiu que, de fato, aquele número
é de Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes trocou, sim, mensagens com Vorcaro no dia que Vorcaro foi preso. Mas as mensagens foram de visualização única. Aí eu pergunto, quem envia mensagem de visualização única não quer ser visto e ouvido, né? Mas calma que nem tudo está acabado. André Mendonça, o verdadeiro relator do caso do Master, diz que inquérito do Banco Master seguirá as provas, mesmo que atinja ministros do STF, e já está atingindo ministros do STF. Isso ninguém pode negar. André Mendonça está fazendo um belíssimo trabalho. Agora, o simples fato de um ministro do STF ter que ficar emitindo notinha para se explicar já é algo muito ruim, né? Então nós já temos 2 notas emitidas por Alexandre de Moraes em menos de 2 meses, e ambas foram desmascaradas. A primeira, ele diz que nunca se encontrou com o Vorcaro. Agora, provas da PF demonstram que sim, ele se encontrou com o Vorcaro. Agora ele tenta negar que as mensagens foram trocadas entre ele e o Vorcaro. Perícia comprovou que, de fato, o número telefônico é o dele, mas as mensagens não foram recuperadas porque ele enviou em visualização única. Fato é que o Brasil inteiro já sabe a verdade. A relação entre Vorcaro e Moraes, segundo informações, vem desde 2023. E até o Jornal Nacional expôs a verdade ontem, desmentindo Alexandre de Moraes. Vejam só, gente, como o jogo está mudando. Uma reportagem do jornal o Globo revelou mensagens que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, enviou para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, no dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, em novembro do ano passado. As mensagens obtidas pela jornalista Malu Gaspar mostram que o banqueiro conversou com Moraes sobre a tentativa de venda do Banco Master e indicam que Vorcaro teve acesso ao inquérito sigiloso aberto contra ele na Justiça Federal de Brasília. A jornalista Malu Gaspar, de O Globo, teve acesso com exclusividade aos prints de uma conversa com 9 mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, no dia 17 de novembro do ano passado. A troca de mensagens começou às 7h19 da manhã e já terminou às 8h48 da noite, menos de 2 horas antes de o dono do Banco Master ser preso pela primeira vez pela Polícia Federal. O contato do ministro Alexandre de Moraes está na agenda de Vorcaro desde dezembro de 2023. Os dois escreviam os textos que enviariam um para o outro no bloco de notas dos celulares, fora do WhatsApp. Tiravam prints da tela e depois enviavam as fotos dos textos como imagens de visualização única, aquelas que se apagam assim que são lidas. Por isso, as mensagens do ministro Alexandre de Moraes não estão disponíveis. Olhem só isso daqui. Um ministro do STF com estratégia para conversar com um bandido e não ser descoberto. Eu lembro muito bem, nessa farsa da trama golpista, as críticas que o próprio Moraes fez a acusados que tinham mensagens apagadas. Alexandre de Moraes utilizava como fundamento para suas condenações o fato dos acusados apagarem suas mensagens. E agora, o mesmo modus operandi que ele utilizou para falar com um bandido. Lembrem ainda que a Operação Lava Jato acabou porque o juiz conversava com o procurador da República. Juiz conversando com o Ministério Público não pode. Agora, juiz conversando com o bandido e indo na casa do bandido, pode? As mensagens do ministro Alexandre de Moraes não estão disponíveis, mas os Vorcaro continuaram acessíveis no celular dele, apreendido pela Polícia Federal. A primeira mensagem foi enviada por Daniel Vorcaro logo cedo. Segundo o Globo, era uma referência à negociação de tentativa de compra do Banco Master pelo Grupo Victor. Na mesma mensagem, o banqueiro fala de um vazamento que teria relação com o inquérito sigiloso que corria contra ele na Justiça Federal em Brasília. Às 7h18, ele escreveu no bloco de notas: "Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí, eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. De um outro lado, acho que o tema..." Pera lá. Vorcaro tá conversando aí com um juiz, com um amigo, com um sócio ou com o seu chefe. Até parece que Vorcaro tá dando explicações, tá se justificando por um chefe. Aí a Globo reagiu ainda à nota do ministro Alexandre de Moraes, desmentindo a nota do ministro Alexandre de Moraes. Olha isso, no Jornal Nacional. Alexandre de Moraes sendo desmentido. No início da noite, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes se manifestou numa nota à imprensa. Às 18h44, a Secretaria de Comunicação Social, aqui do Supremo Tribunal Federal, a pedido do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, divulgou a seguinte nota. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI e do INSS, constatou que as mensagens de visualização única, enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025, não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos.
Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. Preste atenção aqui. Moraes está dizendo o seguinte, que ele teve acesso ao material enviado para a CPMI e que desse material que ele analisou enviado para a CPMI, ele é inocente. Mas não são desses materiais que estão falando. Estão falando das perícias oficiais feitas pela Polícia Federal, que são coisas diferentes. E as perícias da Polícia Federal disseram que as conversas foram, sim, entre Moraes e Vorcaro. O jornal o Globo publicou agora à noite uma reportagem informando que os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes foram retirados do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal. Que essa análise permite visualizar, ao mesmo tempo, a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. Vejam só, gente. Aparece o número do celular, não tem como negar, a não ser que ele diga que a TIM ou a Vivo estão mentindo, porque o número do celular aparece desse programa da perícia, não há como negar, é disso que se trata. O jornal informa também que, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam, e sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. No material exibido pelo Globo, constam no envio das mensagens o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. O Globo informa ainda que, para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressa e digital da reportagem. Mentiu de novo! Quanto mais se explica, mais se complica. Não tem como negar. O número aparece ali. Olha só, diga o que quiser, mas não há como negar que aquelas mensagens foram trocadas com Moraes. E segundo a mensageira do governo Lula, clima no STF é de consternação após mensagens de Vorcaro. Opa, será que os ministros já estão largando a mão do Moraes também? Deveriam fazer isso, porque o impeachment está muito próximo. Caiu a casa. Esse é o famoso a casa caiu caída. Não adianta emitir notinha. A casa caiu caída. Alexandre de Moraes trocou, sim, segundo perícia oficial da PF, mensagens com Vorcaro no dia da sua prisão. Mensagens de visualizações única. E não importa o que ele diga, nada vai mudar o fato de não ter nenhuma mensagem do Vorcaro com sua advogada de 129 milhões. Vorcaro contratou a esposa do Moraes por 129 milhões, mas só conversa com Alexandre de Moraes, que, segundo as mensagens, estava tentando ajudar Vorcaro, estava tentando salvar o Banco Master. Segundo o Código Penal que eu conheço, tudo isso que estamos vendo em tese é corrupção, obstrução da justiça, lavagem de dinheiro e muito mais. Eu sou... Família, vai pegar todo mundo. E olha aqui, o Trump acaba de assinar. O Trump acaba de assinar agora. Atenção, atenção. Para tudo que você está fazendo. Preste atenção aqui, família. O chicote de aço está estralando. Saiu agora. Urgente. Trump acaba de assinar. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Trump acaba de assinar a declaração de combate ao crime organizado ao lado de todos os presidentes da direita da América Latina. Ah, papai, você sabe o que é isso aqui? É que o Trump ele tem carta branca para entrar em qualquer país aqui da América Latina para combater o crime organizado. E o crime organizado tem lideranças, tem a chefia, né? Que eu não preciso nem falar aí, que muitos aí devem saber, né? Tá aí, ó. Donald Trump assinando agora, neste exato momento, metendo a caneta ao lado de todos os presidentes da América Latina, que ele tem carta branca para entrar em qualquer país com o seu exército para capturar, para prender as lideranças do crime organizado, narcotráfico. Então, meu irmão, se prepare. Se prepare, porque o choro é livre. Perdeu o mané, não amola, né?
Família, tem o dia da caça e o dia do caçador. Quantas vezes nós falamos aqui que esse cara seria preso? É uma questão de dias e o careca será grampeado. É uma questão, quem sabe, até de horas. E ele será pego, sim. Donald Trump não está brincando. O recado foi curto e grosso, ainda mais com o Irã, né, sendo derrubado, derrubou, o regime caiu. E aqui no Brasil, quando o Barbudo ganhou, a primeira coisa que ele fez foi deixar 2 navios iranianos atracar aqui no Brasil. Navios iranianos que vieram aqui no Brasil, sabe-se lá fazer o quê, né? Lembrando que aqui no Brasil tem muito urânio, né? E há uma conversa aí que eles estavam pegando urânio aqui do Brasil e agora também descoberta lá na Bahia uma base militar chinesa. O Barbudo tá enrolado, ele tá atolado até o pescoço nisso tudo. Então agora eu vou chamar sua atenção aqui rapidinho, para a gente, ainda na sequência, vamos lá para o outro canal, porque o Tarcísio e mais 12 governadores acabam de tomar uma decisão pesada. Você vai clicar aí nesse quadradinho aí e você será direcionado lá para o nosso segundo canal. Lembrando, não precisa mais de fazer o Pix, porque eu já comprei as coisas, já levei lá, então não precisa de você mandar Pix mais, beleza? Quem mandou, eu já comprei e mandei lá pro povo de Ubá lá que tá precisando dos alimentos, dos donativos, eu comprei, foi itens de higiene pessoal, limpeza, já mandei, beleza? Então agora vem comigo, se você não viu aqui, veja no início aí, eu mostrei o vídeo. Agora é importante você clicar aqui, ó, a gente lá pro segundo canal, Vlogs do Barba, Tarcísio de Freitas junta mais 12 governadores. Por essa o Careca não esperava, a queda será grande. Tarcísio junta com 12 governadores e assina pedido de intervenção. Vão todo mundo para lá, família? Já tem algumas pessoas lá. Só você clicar nessa capinha aí, você será direcionado para lá. Aí é importante você chegar lá, dar o like e falar assim: Barba Ruiva, vim do outro canal, deu certo. Barba Ruiva, cheguei, tô chegando agora. O áudio tá bom, a imagem tá boa. Mais uma vez, não precisa mandar Pix mais, tá, pessoal? Já fechou. Quem doou, doou. Quem não doou, não doa mais. Foi até hoje só. Então, finalizei, já comprei os materiais de higiene pessoal, de limpeza, e já mandei para lá, que o caminhão vai sair na segunda-feira para levar para o povo de Ubá. E gratidão aí a todos que colaboraram. Agora é só você ir lá para o outro canal. Clica aí, vão todo mundo para lá, tá? Te espero lá. Vai chegando lá e falando: Barba Ruiva, deu certo, tô aqui.